Olha a notícia que eu li no UOL. Não tenho medo de viciar. Febre arriscada do uso recreativo do Venvance. As pessoas perderam a noção do que são medicações e dos riscos que elas trazem para o dia a dia, ainda mais feitas de forma incorreta. Mas aí fica a pergunta: vocês sabem o que é Venvance? Sabe para que o Venvance serve ou como ele tem sido usado na atualidade? Vem comigo que eu vou te explicar isso tudo no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, essa é uma nova forma que a gente está iniciando aqui no canal. Vai trazer aqui assuntos relevantes aí para o mundo da medicina, para você que é leigo, que participa aí tem contato com remédios ou pessoas que fazem uso. Então a gente vai trazer coisas novas aí para vocês. E também a gente tem que agradecer ao nosso patrocinador, a GX Med. Procurem a GXMed no Instagram, @PJ na Medicina. Encontra tudo que você precisar de segurança jurídica depois de formado, quando você já estiver na residência, ou se você já for um médico. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos falar da lidexanfetamina, mais conhecida como Venvance hoje em dia. Essa é uma medicação que ela faz parte das anfetaminas, como o próprio nome dela já fala, e ela é uma medicação que ela estimula um neuroreceptor chamado noradrenalina. Outra medicação que tem efeitos similares, faz parte da mesma classe, é o MDMA, que também é usado de forma recreativa em muitas festas, em raves, baladas. As pessoas usam essa droga para ficar acordado. E é parecido os efeitos que a gente tem no Venvance, só que no Venvance é de forma legalizada, é uma medicação que a gente tem hoje como opção de comprar. Qual que é o problema? As pessoas elas estão tomando essa medicação sem a prescrição médica, sem a necessidade de tomar, com o objetivo de atingir algumas metas dela, seja ela para concentrar, seja ela para conseguir estudar durante a noite para uma prova, ter um rendimento maior no trabalho, concentrar nas aulas, sem ter o diagnóstico de TDAH. Por que isso é um problema? Porque tem muitos riscos associados a isso. Imagina o seguinte, uma pessoa normal que já está fazendo uso de uma medicação para melhorar o desempenho dela, sem necessidade, agora vamos colocar quem faz isso recreativo, com associação a álcool, a outras drogas. A mistura disso tudo faz muito mal para o organismo e aumentam muito mais os riscos de outras doenças. Assim como toda medicação, o Venvance também tem efeitos colaterais. O uso indevido pode levar a hipertensão arterial, arritmia ou até um infarto. O infarto, ainda mais em pacientes jovens, que é o perfil que utilizam dessa doença, é muito maior a chance de ser fulminante, de ser um quadro fatal, diferente dos vozinhos que às vezes infartam e mesmo assim continuam bem. Além dos problemas que a gente tem físicos, a gente também tem os da linha psíquica. A gente pode ter o aparecimento de esquizofrenia, se o paciente já tiver propensão, bipolaridade, ele apresentar crises de mania ou psicóticas dentro já dessas doenças, então você aumenta muito o risco de outras doenças aparecerem no processo. Além disso, quando você faz a retirada da medicação, precisa ser feita de forma correta, e o desmame da medicação, porque a tirada abrupta dela, você aumenta o risco de depressão. Por quê? Você diminui o estímulo de um neuroreceptor, o cérebro ele entra em reboot, ele tem que reiniciar a produção. E até que isso aconteça, leva muito tempo, a pessoa começa com um quadro depressivo e isso torna também um risco a longo prazo para ela. Então vamos lá. O Venvance, ele pode viciar? Sim. Os efeitos que ele traz para o corpo são muito bons, ainda mais para as pessoas que precisam. É uma medicação que tem que ser feito uso coerente junto ao médico. Você precisa do diagnóstico de TDAH e, além do diagnóstico, você precisa do médico para fazer o acompanhamento para ver se a medicação está fazendo efeito e está sendo o efeito desejado. Isso tudo você precisa ter acompanhamento de perto. O uso indevido, que é o que as pessoas têm feito atualmente, de conseguir as receitas, de pedir para o amigo, de conseguir por meios ilegais, é o problema. Por quê? A pessoa não tem o diagnóstico, não tem a necessidade e mesmo assim ela faz uso da medicação. A longo prazo, aumenta muito mais os riscos acima dos benefícios. E a pessoa ela passa a ter necessidade da medicação, mesmo sem o efeito dela, ou mesmo sem o efeito dela sendo o real objetivo.
Afinal, falei do TDAH, expliquei da doença, da medicação, mas o que é o TDAH? O que é essa doença? É o transtorno de atenção e hiperatividade. O que acontece? Quando o paciente ele apresenta esse quadro, a gente começa no diagnóstico da criança, ela tem um déficit no filtro, na atenção dela em cima das coisas. O diagnóstico é feito em cima de 3 grandes pilares: desatenção, hiperatividade e impulsividade. A desatenção é um problema no filtro. O paciente ele tem dificuldade em filtrar os diferentes estímulos que ele recebe do meio e ele não consegue distinguir o que precisa ou não de mais atenção. Tudo para ele passa a ser importante. Até o momento que ele encontra algo que realmente cativa a atenção dele, que daí entra no estado de hiperfoco. Normalmente coisas aleatórias, às vezes. Ele olha um catavento ou alguma flor, alguma coisa que atrai a atenção dele, que ele tem interesse, e ele entra no estado de hiperfoco. Além disso, a gente tem a agitação motora, da hiperatividade. É como se o paciente tivesse uma usina de energia dentro dele e ele tivesse que expor isso o tempo inteiro, que ele tivesse que gastar toda essa energia. Então, você vê um paciente que não consegue ficar parado, não consegue ficar sentado, fica o tempo inteiro se movimentando, tem dificuldades em prestar atenção, de ficar sentado na sala. E, por último, a impulsividade. A impulsividade ela é muito caracterizada pela dificuldade da espera. A pessoa não consegue ficar na fila, ou ela fica muito ansiosa para falar durante um diálogo, fica interrompendo os outros, ou ela tem dificuldade em esperar a vez dela, seja em fila para comer, ou seja no cinema, ela quer furar, ela quer correr, ela não consegue esperar a vez dela. E essa doença também tem outras marcas durante a vida. Na adolescência, é muito caracterizada a impulsividade, a hiperatividade tem uma grande diminuída. E na impulsividade, você tem muita chance do paciente fazer uso de substâncias por conta da propensão dele ao vício, né? Porque, querendo ou não, essas substâncias, elas suprem a necessidade dos neurotransmissores do cérebro. Então, o paciente procura álcool, cigarro, drogas ilícitas, para tentar manter um patamar normal dentro do cérebro dele, e essas medicações variam. E esse paciente, quando não diagnosticado, quando não faz tratamento ou acompanhamento, tem dificuldades em prestar atenção na aula, em se concentrar, em estudar. E às vezes, mesmo sendo um aluno muito inteligente, muito dedicado, ele não consegue bem na escola. E por último, a gente tem o adulto, que o adulto também tem chance de ter o TDAH, de ter o diagnóstico. Ele é caracterizado como aquele desleixado, ou distraído, ou desengonçado. Por quê? A pessoa, quando ela não tem o tratamento adequado, tudo em volta dela se perde, ela não consegue manter a linha de raciocínio, ela não consegue manter as coisas organizadas. Isso tudo a gente consegue controlar com os de medicações, seja o Venvan, seja a Ritalina, Berta. Todas essas medicações elas têm como objetivo auxiliar essas pessoas a terem a atenção ou as atitudes que são compatíveis com a idade de pessoas do mesmo meio. E por isso que a gente recomenda a medicação. Então, é uma medicação segura? A partir do momento que você tem o diagnóstico e faz acompanhamento médico, sim, é seguro. O uso indevido dela é perigoso. Você tem tanto riscos cardiovasculares quanto psiquiátricos. Então, tudo tem que ser feito com cautela e sob tutela médica. É com isso que nós encerramos o vídeo de hoje. Contei um pouquinho aí sobre o remédio, um pouquinho sobre o TDAH. Mas se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ó, aproveita que você está lá, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho e deixa o gostei. Muito obrigado, viu? Até uma próxima. Tchau.